Olá, pessoal. CBF Coach Juliana Rocha aqui. E eu vim hoje falar um pouquinho para vocês sobre estimates, né? Estimativas, como fazer estimativas pelo telefone e o que eu acho, a minha opinião de estimativas virtual e o porquê que eu acho que talvez não é a melhor opção de fazer estimativa virtual, tá? Claro, começando e falando para vocês que simplesmente é minha opinião, não quer dizer que é certo ou errado, mas eu posso falar um pouquinho como a gente conduz os estimates na minha empresa e como tem funcionado pra gente e por que eu acho que virtual talvez não seja a melhor opção, tá? Então, na minha opinião, a estimativa virtual talvez não é a melhor opção. Por quê? Quando o cliente está ligando pra gente para pegar uma estimativa de ter a casa limpa, geralmente isso quer dizer que a pessoa está tentando resolver um problema, né? O objetivo maior daquela pessoa é resolver aquele problema. Ela está provavelmente sem tempo, precisa da casa limpa, está sem tempo e precisa de achar uma solução para aquele problema. Então, nosso dever é tentar resolver esse problema da maneira mais fácil possível do cliente. Então, por isso, eu acho que às vezes, quando a gente dificulta o processo de estimativa para o cliente, a gente perde oportunidades, às vezes, de fechar certas limpezas, porque o nosso processo pode ter sido um pouco complicado demais para o cliente. Vamos dizer, particularmente para mim, né? Eu sou ocupada, todos nós somos ocupados, agenda cheia e tal. Então, às vezes, quando eu preciso ter um problema resolvido, eu quero resolver da maneira mais rápida possível. Se eu preciso levar meu cachorrinho para poder pro grooming, eu quero ligar, marcar e pronto, resolver. Eu não quero ficar esperando 15 minutos, eu não quero responder 30 perguntas, eu quero resolver. E se eu puder ainda mais fazer isso online, para mim, né, na minha personalidade e o meu dia a dia, para mim faz mais sentido e eu provavelmente agendaria com muito mais frequência se eu tivesse a oportunidade de fazer online. Então, por isso que às vezes eu acho que quando a gente complica e faz a estimativa do cliente virtual, toma muito tempo. O cliente tem que estar ali na frente da câmera, a conexão tem que estar boa, tem que estar mostrando pra gente. Então, como profissionais, eu acho que a gente pode, eu sei que é um pouquinho, no início, é um pouquinho difícil da gente falar, gente, como é que eu vou fazer uma estimativa e não ver a casa? Então, e a gente dá um medo na gente. Se a gente não cobrar o suficiente, se cobrar menos, né? E a gente ficar muito mais tempo, porque a casa tá suja e tal. Então, tem procedimentos e linguagem que você pode usar para poder te cobrir nessa questão de, em caso você chegar numa casa e não for exatamente o que foi descrevido para você, né? E é um processo de aprendizado como qualquer outra coisa. Então, quando você para de fazer o in-home estimate, quando você para de ir para a casa do cliente e olhar fisicamente, porque particularmente é uma coisa que é difícil da gente escalar. Pagar uma pessoa só para fazer vendas seria uma despesa muito grande para a empresa e realmente fica difícil da gente poder escalar com o dono indo precificando, dando preço aos trabalhos, né? Então, é necessário a gente criar um processo que a gente possa largar, né? Largar do processo e treinar alguém para poder fazer por nós. Então, essa é a minha opinião de estimates virtuais, que eu acho que dificulta muito o processo. Também, às vezes, com a estimativa em pessoa, que você tem que agendar um horário que é bom para você, é bom para o cliente. E, às vezes, isso pode dificultar para o cliente também, e o cliente pode desistir e acabar marcando com uma companhia que dá toda a estimativa online e faz o processo totalmente conveniente, né? Do mesmo jeito, a estimativa virtual, que você tem que estar lá, igual eu falei, né? Ficar com o telefone, e às vezes a conexão é boa, a conexão não é. Então,
Isso demora tempo, 10 minutos, 15, meia hora, você tá lá vendo a casa, aí você ainda tem que fazer o processo de venda. Então, na minha opinião, acaba criando um processo ineficiente, e funciona, e não falo que não funciona, funciona. Sim, vocês conseguem agendar, marcar, só que talvez se vocês experimentassem um processo mais rápido pelo telefone, sem tanta dificuldade para o cliente, vocês conseguiriam fechar mais limpezas, né? Ou até limpezas com preço mais alto, porque o cliente, a gente tem que parar para pensar, a casa limpa é o resultado do serviço que a gente oferece, mas o nosso trabalho mesmo, a gente está no business de resolver um problema, né? A gente está ali para resolver um problema do cliente, que ele precisa da casa limpa, ele não tem tempo, ele precisa de alguém. Então, é nesse foco, nessa linha de raciocínio que a gente tem que ir quando a gente está vendendo um serviço para o cliente, é que a gente está resolvendo um problema, né? Solving a problem. E a casa limpa é o resultado, mas o problema que a gente está resolvendo é o que o cliente está pagando a gente para poder resolver. Então, quanto mais fácil a gente faz o processo para o cliente, mais vendas a gente consegue, né? E não só isso, quando você cria o seu processo de fazer vendas pelo telefone, você consegue escalar o seu business, porque agora você pode treinar uma pessoa para fazer vendas para você, não tem que ser você. Então, eu incentivo você a começar uma tabela, né, de preços e começar a ajustar a sua tabela de preços baseados na informação que você vai coletando, né? Quem está no CBF, o CBF entrega pronto a tabela de preço, então é só você colocar o seu valor por hora, né? Que está ali de acordo com o tamanho da casa e o número de horas que cada casa vai levar para uma primeira limpeza, para as limpezas recorrentes, de acordo com o seu valor por hora. Se você não é parte do CBF, né, você pode ir criando uma tabela baseada no square footage, de 0 a 1.000 square feet, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000, fazendo separando por 1.000 square feet e mais ou menos começar a coletar essa informação de quanto tempo leva essa casa e começar a criar uma tabela baseado nas casas que você já fez no passado. Você vai criando. Claro que demora muito mais. É uma coisa que dá trabalho, sim, né? Mas talvez se você não for coletando essa informação e criando essa tabela, você nunca vai conseguir sair do processo de precificar casas. Então, é um trabalho que tem que ser feito. E conforme você vai utilizando a tabela, você vai ajustando o preço de acordo com o que você está vendo que é real para a sua companhia, né? E quando a gente, igual, a minha empresa é 100% feito pelo telefone ou pelo software direto. A gente não precisa de falar com o cliente pode entrar 100% e fazer um booking pelo nosso website, sem falar com ninguém no escritório, tá? Então, a gente faz dessas duas maneiras, porque conveniência é uma dos nossos diferenciais. A gente quer dar a conveniência para o cliente. Eu não quero que o cliente tenha um processo de 30, 40 minutos para poder comprar uma casa, comprar uma limpeza. Ele pode, literalmente, com 10 minutos, falar com alguém no telefone ou com questão de 5 minutos no computador, pegar o preço e fazer o agendamento diretamente pelo nosso booking page, né? Ou com alguns minutos pelo telefone. E aí, quando vocês estiverem precificando, dando preço, foquem em qual é o seu diferencial, o que você tem para oferecer que a companhia A, B e C ali, que também aparece no Google quando a pessoa faz a busca, não tem para oferecer. Fala para o cliente sobre os seus diferenciais, o que você tem diferente, antes de dar o preço para o cliente, né? Aí você vai dar o valor da sua limpeza, o que você traz, e você quer realmente fazer a venda baseado no que você tem para oferecer diferente. Você quer fazer de forma que o preço não importa, porque tudo que você vai receber tem tanto valor para o cliente que ele não importa o valor que ele vai pagar, né? Esse
esse vídeo não é um vídeo sobre vendas, mas eu só queria falar um pouquinho como a gente faz, né? E no nosso processo de vendas também a gente tem uma pergunta que a gente faz, é on a scale, né? De 1 a 5, qual é o nível de sujeira da sua casa? 1 sendo 0 sendo super limpa, 5 sendo super suja, que não tem meses que não é limpa. O cliente nos dá essa resposta e a gente grava essa resposta, porque quando a gente entrar na casa do cliente, se a realidade ali for diferente do que ele descreveu pra gente no telefone, a gente liga pro cliente e fala, olha, você falou pra gente que a sua casa tava mais ou menos um 1, né, mas a gente tá olhando aqui, então tem muita sujeira antiga e a gente classifica mais como um 4, então por isso a gente vai precisar de acrescentar tempo. Então isso nos dá uma ferramenta para usar para o cliente, porque o cliente não passou a informação errada, então por isso a gente não passou o preço adequado para o cliente. Então isso nos protege para não ter essas ocasiões a gente entrar na casa e acabou que deu um preço e daí a gente não conseguiu fazer, porque a gente também, outro vídeo para outro dia, mas a gente também não faz, a gente dá preço fechado para a primeira limpeza, então, aqui na minha empresa, né? Mas então, só para concluir o vídeo, aí também no Customer Guidelines tem uma frase falando e eu posso colocar depois aqui na descrição do vídeo exatamente a frase que a gente usa, né? Mas hoje em dia também você pode utilizar o ChatGPT para te ajudar a criar essa linguagem. Mas o nosso Customer Guidelines também fala que se as nossas vendas são todas feitas pelo telefone ou online, e se a pessoa descrever diferente do que a gente encontrar, que a gente reserva o direito de modificar o preço, etc, baseado que a informação não foi verdadeira. Então, também tem uma cláusula no nosso Customer Guidelines que nos protege nesse sentido, em caso se a pessoa não for verdadeira com a gente, tá? Então, concluindo esse vídeo, mais uma vez, não é que fazer estimativa virtual é errado, entendeu? Fazer estimativa em pessoa é errado. No meu ponto de vista, não é escalável. E a gente precisa, e quem tem o objetivo, nem todo mundo tem o objetivo de escalar o business deles, né? Mas se você tem o objetivo de escalar o seu business, sua empresa, a gente precisa de desenvolver processos que sejam escaláveis. Então, foi quando, igual eu falei, a gente passou para o processo de telefone e também pelo online, né? Hoje em dia a instrução do nosso escritório antigamente a gente só vendia pelo telefone, né? A pessoa tinha que ligar pra gente. Hoje em dia a gente tenta todos os métodos, né? Mas tem cliente que nunca liga pra gente de volta. E a gente às vezes perdia a oportunidade de fazer aquela venda porque o cliente não ligava. Então hoje em dia a gente tenta todos os métodos, manda e-mail, liga, manda texto, e conforme o cliente responde pra gente de volta, é a maneira que a gente continua a venda com o cliente. Porque tem cliente que não vai querer pegar o telefone, é ocupado e fica feliz de ter todas as respostas através do text message, ele não quer falar com ninguém, então a gente faz todo aquele processo de venda pelo text, entendeu? Ou pelo e-mail, ou pelo telefone. A gente observa como o cliente responde a gente e a gente responde de acordo que é mais conveniente para o nosso cliente. A gente fez essa mudança há uns meses atrás, porque até então se a pessoa não ligar para a gente não agenda a limpeza. E a gente falou, não, tem pessoas que realmente tem trabalhos que não pode ficar no telefone, tem pessoas que não querem ligar e ter que lidar com a pessoa no telefone, né? Então a gente fez essa mudança e a gente praticamente observa o comportamento do cliente, como ele responde a gente, e a gente responde o cliente de acordo com o que é conveniente para ele, sendo telefone, texto ou e-mail, tá? Então, eu espero que esse vídeo te ajude vocês de alguma maneira, e fechando e dizendo que realmente não é que seja errado, né, fazer em pessoa ou fazer através
de vídeo, mas o objetivo é criar conveniência para o cliente, porque se a gente criar conveniência para o cliente, a gente consegue vender até mais rápido, né? E a gente consegue criar um processo para poder escalar esse processo, tá? Muito obrigada, tenha um ótimo dia, espero que esse vídeo possa ajudar. Eu vou estar colocando no description a frase exatamente como a gente usa no nosso Customer Guidelines. Se alguém quiser usar como inspiração, vocês podem ver mais ou menos como a gente usa, tá? Muito obrigado, excelente dia para vocês.